Olá, boa tarde. Eu sou a Júlia Hora, presidente do Partido Brasileiro Solidário. Agora irei apresentar os nossos ministros. Nossa ministra da Economia é a Beatriz Souza, o ministro da Educação, o Renan Alves, ministra da Saúde é a Mariana Brandão, o ministro da Segurança é o André Luiz Oliveira, o ministro do Trabalho é o Matheus Leite e a ministra da Cultura, que é a Ana Beatriz Alves. E agora eles irão apresentar sua proposta. Eu sou a Beatriz, como a nossa presidente Júlia mesmo me apresentou, sou a ministra da Economia. Vou falar um pouquinho sobre as propostas que o nosso partido elaborou. A primeira, antes de qualquer coisa, é bom reforçar que a gente está num cenário de pós, não tão pós assim, porque a gente ainda vive a pandemia, mas de retomada, né? Podemos dizer assim. Estamos retomando nossas vidas e a economia também está, retomando, está voltando ali pro seu crescimento. Então, para a primeira proposta, a gente preparou a aprovação da reforma tributária, tributação sobre o consumo. Modernizar a tributação direta por meio de uma reforma do sistema tributário com a premissa de aumentar a competitividade na indústria. A tributação sobre a circulação de bens e serviços no Brasil é um dos principais limitadores da competitividade nas empresas, da inserção internacional, dos investimentos e do crescimento da economia. O sistema atual ele gera um conjunto de distorções e por isso ele demanda uma reformulação urgente. Para depois disso, a gente preparou para uma segunda proposta prolongar a vigência dos programas emergenciais de financiamento. Ainda que a atividade ela tenha sido retomada já, os impactos financeiros da pandemia sobre as famílias e empresas, eles são mais duradouros. As empresas elas vão continuar necessitando do capital de giro para evitar a falência, dentre essas coisas, e para manter também os compromissos com os clientes, bem como evitar demissões durante a transição e durante a transição para a volta do crescimento econômico. Então é sempre bom pensar principalmente nessas microempresas, essas empresas de família, que são menores, pensar bastante nelas, porque, querendo ou não, isso afetou bastante essa população. Para uma terceira proposta, a gente tem reduzir os custos e aumentar a competitividade no setor elétrico. Atualmente, o elevado custo da energia elétrica é um dos principais entraves ao aumento da competitividade da indústria brasileira. No ranking do estudo Competitividade Brasil 2019-2020, elaborado pelo CNI, o país ele está em última posição entre 18 países no fator infraestrutura da energia devido ao custo elevado da energia elétrica e a baixa qualidade no fornecimento. Lembrando que o Brasil ele é um país muito bom no quesito energia. É um dos melhores países no quesito energia. Só que a gente exporta muito e o que a gente acaba consumindo fica muito caro. E como eu mesma acabei de citar, existe uma má distribuição. Então isso afeta muito. A gente investir nisso, reduzir os custos e aumentar a competitividade seria uma boa pra gente. Como quarta proposta, a gente tem um investimento nos tecnopolos, que para quem não está habituado com o termo, tecnopolo seria o lugar no país onde é produzida a tecnologia. No caso do Brasil, são as universidades. Então, a gente estaria investindo em universidades, investindo tecnicamente em tecnologia e em educação de uma vez, o que ajuda muito o nosso país, os dois quesitos. Por que isso seria importante? A partir da quarta revolução industrial, os países eles deixaram de ser países que dependiam da agronomia, dessa economia, digamos que primária, para depender de uma economia mais avançada, depender da tecnologia. A tecnologia hoje em dia é o que faz os países potências. Então, seria um avanço muito grande para o Brasil se a gente tivesse melhores investimentos. A gente sabe que o Brasil ele tem grandes problemas com tecnologia. A gente viu isso durante a pandemia, com a questão da vacina, com a questão da negligência com a saúde, com a ciência, enfim. Então, seria uma proposta que vale muito a pena e que ajudaria muito o nosso país em todos os quesitos.
E como última proposta, né, assim, que a gente vai citar aqui, e temos a redução da carga horária de trabalho CLT. Por que isso? Tendo em vista que todas as outras propostas venham a funcionar, que a gente tenha um crescimento econômico, que isso funcione, seria legal não, né? Seria importante o aumento do salário mínimo e a redução da carga horária do trabalho CLT, fazendo com que assim as pessoas elas consigam trabalhar e também obter um tempo para o lazer, para que elas gastem aquele dinheiro que ela está produzindo, e fazendo assim com que ela participe também da economia do país, né, fazendo com que a renda gire. Essas foram as propostas que a gente preparou para a economia. E é isso. Espero que vocês tenham conseguido entender que a gente preparou essas 5 propostas com o intuito de pegar um pouquinho de cada parte ali e fazer com que elas se complementem. Olá, bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o ministro da Educação desse partido, Renan da Silva Alves, e irei falar agora um pouco sobre as minhas propostas de intervenção para a educação. Bom, nosso partido considera a educação que é um direito de todos os brasileiros, porque só com acesso ao conhecimento você pode exercer sua cidadania com plenitude, sendo capaz de observar e transformar o mundo de forma crítica e autônoma. Mas a educação não é fundamental apenas para o desenvolvimento individual, mas sim do todo o país. Bom, para melhorar a educação de nosso país, é necessário fazer investimentos e não mudar poucas coisas e esperar que tudo melhore, pois mudanças a longo prazo são muito mais eficientes do que as de curto prazo. Para começar, eu vou começar dobrando o orçamento da educação, ou seja, dar valorização maior aos professores e equipe de ensino para se sintam mais engajados e motivados a cumprirem seus papéis. Também irei investir melhor nas alimentações escolares, pois nenhum aluno merece passar 5, 6 horas por dia sentado dentro de uma sala de aula, sobrevivendo apenas com merenda seca ou uma alimentação de péssima qualidade, na qual muitos alunos preferem não comer, deixando-os com fome e desmotivando eles, fazendo com que isso reduza a sua capacidade de aprendizagem. Bom, irei também investir em tecnologia para as escolas, não só trazendo equipamentos eletrônicos de boa qualidade, como televisões com cabos para apresentações de trabalho na sala de aulas, mas sim também excelentes laboratórios de informática, sem aqueles computadores, parece uma batata ligada na tomada, mas sim ótimos equipamentos para que o aluno consiga realizar qualquer atividade. Fora isso, também irei investir melhor na sinal de telefone e internet. Há muitas escolas do Brasil que não têm acesso, investiram em satélites para fornecer excelente sinal para essas escolas. E investir também melhores em campanhas e projetos socioculturais e também em projetos esportivos para melhor desenvolvimento do aluno. Trazer uma maior vontade do aluno a frequentar a escola por conta de ele estar aprendendo e realizando um lazer como atividade escolar. Além disso, irei também aumentar todas as verbas escolares para que assim as mesmas possam gastar com outras coisas que esteja sendo necessário naquela própria escola específica. Agora vamos apresentar as propostas para o Ministério da Saúde. A primeira pauta a ser colocada são os profissionais desqualificados. Sabemos que a educação é a base para tudo, e se o profissional não tem uma faculdade com um ensino onde é oferecido o melhor e mais atualizado conteúdo, não é possível que no futuro a gente tenha um bom profissional. Então, a solução para essa problemática seria investir na educação do ensino superior, para que no futuro a gente tenha médicos, e não só médicos, mas como enfermeiros e todos aqueles que atuam no meio da saúde sejam os melhores possíveis profissionais. A segunda pauta é a falta de médicos. A má distribuição dos médicos pelo país faz com que haja uma desigualdade entre os estados da região do Brasil. Segundo o IBGE, existe um médico para cada 470 habitantes. Porém, esse número é diferente quando a gente olha para a região norte, que tem um médico para cada 953 habitantes. Então, a gente pode criar uma ferramenta em que
consigamos espalhar esses médicos de forma igualitária, e aí ajudaria bastante no atendimento dos pacientes. A terceira proposta e problemática é o longo tempo de espera e o desperdício de tempo. As longas horas de espera para se ter um atendimento atrapalha toda a organização de uma unidade básica de saúde ou até um hospital. Os hospitais, por exemplo, acabam gastando muito tempo sem necessidade. Há também uma grande falta de controle na distribuição de pacientes por profissional. Então, às vezes a gente tem poucos profissionais e muitos pacientes. E esses pacientes acabam não sendo distribuídos de forma igualitária para os profissionais. E acaba gerando um fluxo muito maior de pessoas e com isso a espera aumenta também. Então, é preciso determinar muito bem o horário de serviço a ser aplicado por cada profissional para prestar os atendimentos. Então, se a gente melhora o atendimento, a gente otimiza todo o processo e ajuda a reduzir filas. Então, para se resolver essa problemática, é preciso se ter um bom plano de gestão, onde se consegue ter ferramentas disponíveis que possam ajudar a desafogar o sistema. Um exemplo disso é o uso da tecnologia, que, como sabemos, já faz parte do nosso cotidiano. Olá, eu sou Ana Beatriz e, como a nossa presidente já informou, eu sou a ministra da Cultura e eu vim falar um pouquinho sobre a cultura brasileira e algumas propostas abordadas pelo nosso partido. Bom, a cultura brasileira é representada por um conjunto de tradições como diversas manifestações culturais, que são dança, teatro, música, arte, entre outras. A cultura é basicamente a liberdade de expressão. Porém, nem sempre essa liberdade é aceita na sociedade, principalmente as artísticas, chegando à violência e manifestações como, por exemplo, as batalhas de rima. Mas é um direito fundamental do humano ter a sua liberdade de expressão, pois a cultura transmite o conhecimento e estimula a criação. Ela é fundamental e é elemento de identificação, o que forma que as pessoas pensam, sentem e agem em seus círculos sociais. Com a situação nesses últimos 2 anos, as pessoas não tinham recursos e a segurança para poder vivenciar essas tradições presencialmente. Hoje em dia, que se estabilizou um pouco a situação, estão começando a explorar mais esses conhecimentos sobre a cultura e dando mais visibilidade, fazendo que as pessoas se sentem mais seguras. E o Brasil é um dos países com maior diversidade cultural do mundo. E entre as regiões do país existem diferentes significados de formação cultural. Agora a gente vai dar um destaque nas propostas da cultura. A primeira seria ampliar o acesso à cultura para que os grupos sociais desfavorecidos, que não podem depender de quanto você pode pagar ou restringir a uma pequena parcela da população brasileira. Isso é que você não tem que depender de ter que dar uma quantia em dinheiro para poder entrar em um evento, participar de uma manifestação, essas coisas. O segundo ponto é proteger os direitos dos criadores, apoiando os artistas e as indústrias culturais, independente através da adoção de medidas protetivas das produções locais e de seu acesso ao meio de comunicação. Terceiro ponto é promover os projetos da educação artística nas escolas, aprendendo os valores da cultura nacional. Isso é fazendo projetos na escola, dando um sentido na cultura já na escola. E o quarto e o último ponto seria o fim da criminalização de manifestações culturais populares, como as batalhas de hip hop, os slams, o maracatu e etc. A valorização da cultura local, da contribuição de negros, negras e indígenas, a defesa de todas as formas independentes de organização dos artistas e trabalhadores da arte e da cultura. Bom, foram essas propostas que nosso partido proporcionou para
a cultura brasileira. Espero que vocês tenham entendido e compreendido. Muito obrigada pela sua atenção. Olá, meu nome é Matheus Leite dos Santos, sou ministro do Trabalho desse partido e hoje estarei apresentando para vocês algumas propostas que criamos para aumentar o rendimento do trabalhador em vários setores. As nossas propostas para o Ministério do Trabalho serão voltadas para a saúde e segurança do trabalho. Sabemos que no Brasil existem códigos e normas brasileiras e, sabendo disso, iremos respeitá-las e favorecer os nossos trabalhadores. A carga horária de trabalho diária irá mudar, serão 7 horas por dia e 40 semanais. As horas extras manterão com no mínimo 2 horas a mais. Com isso, o rendimento do trabalhador irá mudar e, consequentemente, exaustão e fadiga irá reduzir drasticamente. O nosso país tem estrutura para reduzir em 1 hora a carga horária diária e, com isso, os lucros de capital de cada empresa irão aumentar significativamente por muitas lesões evitadas e o aumento da disposição do trabalhador. Outra proposta serão: a taxa de adicional do trabalho insalubre irá aumentar em 5% em cada grau de risco. Antes, 10% grau mínimo, 20% grau médio e 40% no grau máximo. Com o adicional, com todos esses aumentos, o trabalhador irá trazer um bom retorno para as empresas e serviços e todos os lucros irão aumentar. Sabemos que vivemos em um país que existem muitas normas e muitas leis, e para isso decidimos respeitar todas elas em favorecer os nossos trabalhadores, pois são eles que movem a nossa economia e, consequentemente, o país irá aumentar drasticamente nos lucros, assim, várias capitais irão ter muita relevância financeira e, assim, trazendo um bom desenvolvimento para o nosso país. Olá, eu sou André Luiz, ministro da Segurança. Como ministro desse cargo tão importante, tenho como proposta algumas de fácil compreensão, como aumentar o policiamento nas ruas para diminuir o índice de assalto, roubo e furto, sequestro, entre outros crimes que conhecemos. Também irei aumentar o policiamento nas escolas, para que nossas crianças e adolescentes tenham um ambiente mais seguro para estudo e conhecimento no qual é necessário. Também irei focar no desarmamento populacional. Para esse porte de fogo, precisa ser pessoas capacitadas e treinadas. E por último, das minhas propostas, eu irei focar no aumento penal dos corruptores. Eu irei aumentar a pena dos corruptores e todos terão uma pena agravada. Em minha opinião, o corruptor é o elo mais forte da corrupção, então ele terá que ter uma pena mais grave, não só redução em 90% na pena e perder seus benefícios. Eles terão uma pena digna de seu crime, no qual é grave. Brevemente falando, temos muito o que fazer para mudar esses problemas, mas não se preocupe e contem comigo e nosso partido. Juntos iremos tornar tudo ainda mais seguro para todos nós. Bom, então foi essa a nossa apresentação. Agradecemos a atenção de todos e espero que votem no nosso partido.